Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos, às nossas lições, profecia para a nossa edificação. É aqui a lição dessa semana e esse segundo tópico, nesta segunda-feira, o título é O Impacto da Profecia. Pergunta A. Em meio à confusão predominante, pelo que devemos ser gratos, como exemplificado por Cristo ao confundir esperança aos desapontados discípulos no caminho de Emaús. Então, quando está o caos em nossa volta, quando está tudo confuso, quando as coisas não estão como nós queremos, não está sob nosso controle, pelo que nós devemos ser gratos, exatamente. Bom, aqui não vou ler o texto todo, nós já conhecemos a história. Os discípulos estavam numa confusão mental completa. O que se passava? Jesus, que era o seu total apoio, que era aquele que estava com eles durante todo o ministério de 3 anos, ele estava agora junto com os discípulos durante esse período todo, e de repente o que acontece? Dá um reviravolta, de repente, vamos dizer, de uma semana para outra, ou de um dia para outro, Jesus é preso, é condenado e é crucificado. E eles agora estão completamente perdidos, entre aspas, apesar de Jesus ter explicado toda a sequência para eles, eles estavam agora completamente perdidos e à procura de o que fazer, como fazer e o que realizar. E naquele caminho de Emaús, 2 discípulos estavam ali voltando e a fé deles estavam entre a crença, entre o que aconteceu, entre todo o furdunço, toda aquela confusão, e alguém se acercou deles. O próprio Jesus se cercou, e eles então começaram a perguntar e a pregoar e a tentar falar com aquele, de certa forma, estranho que estava ali com eles. E ainda questionaram: como é que você não sabe de uma coisa tão comum, aconteceu, é notícia em todo lado. E foram ali falar um pouquinho, mais ou menos, do que era Jesus, o que ele fez, e depois que foi crucificado. E nós vemos aqui dentro desse aspecto que Jesus, então, ele, após entrar, levantou as mãos para abençoar o alimento, que aqueles discípulos, com seu coração bom, acolheram, aquele visitante para não viajar no perigo. E Jesus, quando levantou a mão para dar a bênção ao pão, então, eles perceberam que era Jesus. E reacendeu, então, todos os seus ânimos, todas as suas alegrias. E o apóstolo Pedro vem dizendo que nós também devemos ter como firme a palavra dos profetas, a qual fazeis em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Da mesma forma que os discípulos estavam numa confusão tremenda, mas a fé em Cristo continuava. Estavam ali em meio a uma situação muito caótica na vida deles, numa circunstância muito fora do controle deles, mas a fé estava no coração. E aqui a promessa que o apóstolo Pedro traz para nós é que nós também devemos manter a fé e a esperança enquanto a estrela d'alva não aparecer, até que a estrela d'alva apareça em nossos corações. Então, apenas inspirado ainda traz para nós a segunda parte da nota, diz: o plano de Deus, que aqueles que são participantes dessa grande salvação por meio de Jesus Cristo sejam seus missionários. O povo deve ser avisado a fim de que se preparem para o juízo vindouro. Aos que têm ouvido apenas fábulas, Deus dará a oportunidade de conhecer a segura palavra da profecia, a qual farão bem em prestar atenção, como uma luz que brilha em lugar escuro. Ele transmitirá a palavra certa da verdade a todos que estiverem dispostos a ouvi-la. Assim, todos podem comparar a verdade com as fábulas que conheceram através de pessoas que afirmam compreender a palavra de Deus e dizem ser capazes de guiar os que andam nas trevas. Então, o trabalho que nós temos é orientar as pessoas, claro, estar preparado, que é primário, mas não só estar preparado, como levar esse conhecimento àquelas pessoas que precisam desse conhecimento, precisam saber a verdade, precisam conhecer que há escapatória, que há um porto seguro, que há meio de salvação. Pergunta B. Cite uma advertência muito relevante hoje que Paulo deu a Timóteo. Então, o que Paulo disse a Timóteo? Timóteo 6, 20 e 21, na epístola escrita a Timóteo. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé.
A graça seja contigo. Amém. Então, é importante aqui, chama atenção o que? A falsa oposição, a profanação das coisas sagradas através de quê? Da ciência. E hoje nós vamos olhar, a ciência tem explicação para tudo. Tudo o que acontece no mundo, por mais que nós vimos muitas profecias se cumprindo dentro daquilo que acontece no mundo, a ciência tem explicação. E nós vamos comodamente olhando para a ciência e achando ok, é normal. Ah, isso também é ok, é normal. Mas não, nós sabemos que tudo o que está acontecendo à nossa volta, Deus está no controle, permitindo, não permitindo, os ventos a segurarem, os anjos a segurar os 4 cantos da terra, como profeticamente foi escrito na lição passada. E nas meditações também nós temos visto isso, que é a contenção das circunstâncias mundiais. E nós sabemos que tudo vai acontecer no seu tempo, mas nós temos que estar preparados hoje, como pregadores, como conhecedores da tríplice mensagem angélica, como conhecedores de todo o advento de Cristo e todas as circunstâncias que vai levar a isso. Devemos estar firmes, prontos para não só, se Jesus vier, estar pronto, mas preparar outras pessoas, levar esse conhecimento a outros. Diz a pena inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 192. O mesmo espírito de idolatria pagã predomina hoje, embora sobre o molde da ciência e da educação tenham assumido uma forma mais refinada e atraente. Cada dia acrescenta a triste evidência de que a fé na segunda palavra da profecia está diminuindo rapidamente e que em seu lugar a superstição e a feitiçaria satânica estão cativando a mente humana. Então, infelizmente, nós temos um veículo chamado hoje de meio digital, que tem introduzido muita ideia errônea na cabeça de quem está distraído. É como as pessoas que vão usar água que não é pura. Ele vai ser contaminado, vai entrar algum bicho algum verme, vai entrar algum organismo que vai causar problema dentro da pessoa. Se você tiver perdido uma mata e beber uma água impura, você vai ter problema sério de saúde. E da mesma forma, se nós não buscarmos da fonte, que é a Bíblia, Espírito e Profecia, se formos buscar muita informação lá fora, você vai ser contaminado. Então, e aqui chama-se de espírito de idolatria pagã, ou seja, começa a não acreditar nas coisas, a ter a resposta da ciência e a fazer daquilo tudo uma base para poder estar comodamente vivendo a sua vida. Então devemos ter o cuidado, porque essa nota vem chamando para nós a atenção muito importante, que é o impacto da profecia. O que a profecia tem a ver, então, com a volta de Cristo e a nossa edificação e santificação, o caminho que nós devemos levar para ter certeza e segurança que vamos estar realmente preparados para os acontecimentos finais. Tudo vai virar de repentemente, isso vai ser muito rápido, tudo vai virar de repentemente um caos. E nós temos que estar preparados para quando isso acontecer, as promessas de Cristo, as promessas de Deus estão em nossa mente, para que nós não venhamos a vacilar. Os discípulos ficaram numa situação muito complexa, muito terrível com a morte de Jesus. E nós, quando o mundo virar do avesso, quando os 4 ventos soltarem, quando os anjos soltarem os 4 ventos que retêm a destruição da terra, quando começar um caos total na terra, nós devemos ter plena confiança de que Deus estará conosco, que Ele está às portas e que tudo vai acontecer de forma controlada por Ele, principalmente no que diz respeito a nós, que somos seus filhos. Que Deus nos abençoe, dê sua graça, para que possamos realmente entender a necessidade de nos preparar, nos edificar, nos santificar, para que possamos naquele dia, quando tudo estiver complicado, perto da sua volta, possamos estar preparados para resistir a tudo, não fazer confusão com todos os sinais prodígios que o diabo vai fazer, mas estar atento ao que é sagrado, o que não é, o que é santo e o que é profano, e dessa forma saber que decisão tomar, o que fazer para continuar nesse caminho até ver mesmo Jesus vindo nas nuvens dos céus. Que Deus nos abençoe e dê essa graça para cada um de nós conseguirmos alcançar esse privilégio. Amém.